Parece que a gente vai fazendo atos bons e a gente acha que Deus nos ama porque fazemos atos bons. Não, Deus nos ama porque Ele é amor. Inverso do Ar, seja muito bem-vindo, nosso bate-papo de sempre. E hoje você já está vendo aqui que os convidados são especiais demais, o assunto promete. Eu não vou demorar muito em apresentação porque a gente já tem que entrar na temática, mas eu quero só reforçar que aqui você está em casa. Esse espaço pra gente é de abrir coração, de conversar, concordar, discordar, mas sobretudo fundamentar na palavra sagrada, tá bom? Já aproveita, já encaminha com a gente, segue aqui o nosso canal, fala da gente pros outros e deixa o inverso alcançar o mundo. Porque a gente já comenta por aí, né? Se o mundo tá de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas. Por isso é inverso, por isso é a gente na contramão, por isso a gente remando contra a correnteza, que a palavra de Deus não nos torna maioria, nos torna totalidade com Deus. E é isso que importa. Bom, hoje aqui, gente, antes do assunto, já vai ficar curioso em saber, eu tenho aqui, ó, um doutor, um doutorando, um gestor fiscal e eu, tá bom? E eu, mas pra você entender o que eu tô fazendo aqui neste momento, a coisa mais gostosa, esse bate-papo com vocês. Aqui eu quero só explicar um pouquinho. Estamos aqui com o Thiago, tudo bem, Thiago? Tudo bem, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Thiago, de todo o teu currículo aqui, eu quero que você me diga com quem você está casado. Eu estou casado com a Vanessa, Isso, jornalista, tá bom. o amor da minha vida. Você é marido da Vanessa, que trabalha Isso, com a gente, já esteve com a gente e certamente estará em outros momentos também, nossa assessora de comunicação. E hoje é legal conhecer você, porque você vem com a tua experiência, a tua história. Fala um pouquinho pra gente de você. Legal. Eu trabalho na área fiscal, sou analista fiscal na União Central Brasileira, da Igreja Adventista, e pai do Theo e da Rebeca, Ô, né, paizão. duas figuraças. E é um prazer enorme, né, estar na igreja e fazer parte de tudo isso aqui que é grandioso. Pelo tema, vem contar a tua história pra gente. Tá bom, Thiago? Bem-vindo demais. Já vou quem tá ao seu lado, doutor Rodrigo Foles. Vou falar o doutor, depois eu vou tirar o doutor, mas é importante. Fala um pouquinho pra gente. É uma bênção ter você com a gente aqui, doutor, porque realmente a gente tem trazido bastante nossos professores, nossos acadêmicos, nossos teólogos, que estão aqui perto da gente, na nossa UNASP Campus Engenheiro Coelho, nossa faculdade de teologia, e você está ali. Fala um pouquinho que eu vi aqui que tem várias áreas e várias matérias. Como é que tá o cenário aí do Foles na faculdade de teologia? Olá, bem. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, ainda mais tá especial Legal mesmo demais. aqui. Muito obrigado pelo convite. Nossa, o doutor, o pastor, são títulos muito legais, muito importantes. Eu acho que tem seu sinal, mas eu gosto mais do Foles Tamo também. junto, tamo Porque junto. somos todos um em Cristo, Legal. isso que importa, na verdade. Eu fiz teologia, fiz comunicação, já fui um pouco de cada coisa Olha aí. nessa obra de Deus aí. Hoje estou na faculdade de teologia, estou também no mestrado em educação do NASP, legal. também ali falando de teologia da educação. Então, é um privilégio para mim, sou da área aplicada, Tá. né? Então, eu tenho o evangelismo, a ideia da pastoral bem uma paixão mesmo. E o tema, agora eu não vou dar spoiler aí, Vamos lá. mas o tema que me encanta. E eu também, mas você falou aí dos seus filhos, né? Aí eu Fala, também já tenho aproveita que aqui é o momento. Aí eu vou olhar pra câmera e falar, Luca, papai te ama. Ah, Eu é tô com um paizão, filhinho é de 3 paizão. anos. 3 anos. Viajei agora pro evangelismo. Tá. Aí ele, na hora que eu voltei, ele me abraçou tão gostoso que aí eu falei assim, é isso que vale a pena, não Vocês é verdade? fizeram uma viagem recente aí, o grupo dos pastores Sim, juntos, sim. né? Nós sempre Foram pra temos onde? viajado bastante para atender a igreja Isso. em vários contextos. Então a gente participa de evangelismo, concílios. Fomos recentemente agora para o Paraguai, um grupo do quartel Fizeram de missão lá. teologia, uma missão transcultural. Fomos agora para a Associação Catarinense, fomos muito bem recebidos ali em Santa Catarina, para falar de teologia. O pastor Evandro, que é o nosso diretor, Sim. ele tem uma frase que eu gosto muito, é teologia a serviço da missão. Não Olha é que teologia para legal. biblioteca, não. É teologia que muda vidas. Então é isso que a gente quer falar aqui hoje, né? É para isso que tem o inverso, para mudar vidas. Já mostrou a nova cara, essa maneira bacana de ver a academia, como você falou, aplicada às coisas práticas. Como a igreja precisa e como a gente reconhece o talento, o dom, o preparo, a capacidade, a competência, mas essa proximidade, Flores. A gente se sente aqui à vontade que talvez lá no passado, quando eu fiz o meu curso de teologia, eu olhava o professor quase com medo. Assim, né? Eu tô perante um professor aqui e eu não tô com medo. A gente não pode ter medo nem de estudar, porque tem aquela coisa assim, né? Ah, mas a teologia, se estudar muito, não esfria no Espírito Santo? Olha, Não esfria. Quando você estuda
verdadeiramente, eu falei isso lá na Catarinense, pastor. Alguns dizem que fica louco, né? Não, fica louco, né? Muitos saberem enlouquece, né? Que bom. Eu falo o seguinte, olha, gente, é o seguinte, se Deus fala através de um texto bíblico, tá? Ou seja, no papel, ou seja, no online, mas na Bíblia, se Deus fala ali, eu quero ouvir a voz de Deus. Então eu vou estudar até entender a voz de Deus. E aí a teologia é uma ferramenta importantíssima. O problema é quando eu quero estudar teologia, mas eu não quero ouvir a voz de Deus. Olha aí. Então, se você estudar o texto bíblico profundamente, você vai ouvir a voz de Deus. Então, a teologia não te esfria. A teologia te anima, te reaviva. Oxe, tá bom demais. E falando em teologia que anima, que reaviva, eu tô aqui do lado de alguém que imagine. Hoje, gente, eu vou só apresentar e não vou falar mais nada. Com esses três aqui, é bom demais ter você, pastor Raimundo, meu querido doutorando. Eu fui ver aqui, amigo Raimundo, é mestre, tá fazendo agora um doutorado, mas antes de tudo, é o meu vizinho de 2 casas mais distantes. Nós estamos no mesmo quarteirão, a gente divide quarteirão junto, trabalha junto aqui. Raimundo, a gente navegou lá na Amazônia ano passado e foi tão bom. Você é uma pessoa assim também que a gente olha aquela figura, né? Assim como vê o professor, vê o evangelista, vê aquela figura do público que está lá sempre numa aura de serviço. Mas você quebra tudo isso, Raimundo. Você é próximo, você é amigo, você inspira, você tem uma pureza, que a gente já falou isso em particular, é bom deixar registrado aqui no Inverso. Privilégio ter você como nosso evangelista da Igreja Adventista para todo o estado de São Paulo, mas também é o marido da Julinha. E fala um pouquinho mais pra gente de você aqui, Raimundo. Amigão, eu chamo você de amigão, olha só. É isso aí, por favor. E né? só ratificando um detalhe aqui, na minha cabeça, na verdade. Eu tava raciocinando, ratificando o quê, né? Eu tava raciocinando aqui. Rapaz, é um privilégio estar ao seu lado. Caralho, começou. Ao lado do Rodrigo Foles, nosso amigo aqui, Tiago. É porque quando trabalhava em outras regiões, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, outras localidades, eu assistia a TV Novo Tempo. Olha aí, né? Eu vi o Odailson falando muito bem e assim por diante. Imagina, você fala assim, Eu nunca imaginava estar ao lado, vizinho. E receber elogios ainda. Vamos guardar seda, a gente já rasgou seda demais, Raimundo. Vamos junto. Não, tô falando sério, é um privilégio e ainda mais fazer parte desse momento aqui com vocês. Então, eu sou casado com a Júlia Tereza, ela é importada. Olha aí, ó. Nasceu na Bolívia, nos conhecemos no NASP. Eu estava iniciando, pastor, o teológico, sim, e ela estava encerrando pedagogia. Começamos a namorar, ela saiu e foi trabalhar em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e namoramos quase 1 ano por intermédio de cartas. Só depois tem que explicar pro jovem de hoje em dia o que é uma carta. Não sabe nem o que é e-mail, quase. Se nem e-mail mais usa, agora é o WhatsApp que demora a chegar. Eu tinha que descer lá do Pombal, ir até embaixo no orelhão, telefonar. Gente, o WhatsApp que demora a chegar. O celular da época, só que ele ficava parado. Tem que entrar nele. Temos 2 filhos. Oh, gente. Eu me formei em 2001 e me casei em 2001. E temos 2 filhos, a Jennifer com 17 anos e o Samuel com 14 anos. Privilégio estar trabalhando na União Central Brasileira, que é um desafio tremendo. São Paulo, um colosso, uma vitrine. Mas eu tenho aprendido muito, tenho orado muito e Deus tem abençoado muito o evangelismo. Amém. E você sabe que o evangelismo transforma a nossa vida. O evangelismo muda a nossa vida. Porque a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, de acordo com a palavra do Senhor, é que ninguém se perca. E que todos cheguem ao arrependimento. Então a vontade de Jesus, a vontade de Deus é ganhar almas, é preparar pessoas para o seu reino. Amém. E nós tendo esse foco, nossa vida muda. Muda mesmo. Não é... Muda. Você falou aí, eu lembrei, pastor, tem algumas coisas que a gente consegue fazer aqui na terra e no céu. Então a gente consegue estudar teologia aqui, a gente vai estudar, imagina, aos pés de Cristo pela toda a eternidade. Mas uma coisa a gente só consegue fazer aqui. Não haverá no céu. Não tem evangelismo no céu. Temos que correr para evangelizar aqui, para encher o céu. Que bênção, gente. Bom, já viu, né? Já viu o grupo que está aqui, a leveza, a alegria, a brincadeira e a profundidade que você vai entender
Obrigado por vocês três estarem aqui, tá bom? Quero só lembrar você do inverso do CCC. Curte, comente, compartilha e fala pro mundo disso aqui, porque a gente quer mais do que nunca que esse assunto, que essa conversa, que essa leveza com a profundidade bíblica seja uma voz de comando pro mundo. Para mostrar que a gente aqui, gente, é isso aqui, essa conversa com Jesus aqui presente. Então nós vamos bater esse papo e obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá? Pra gente falar sobre o assunto, o nosso internauta já sabe, quem chega aqui no inverso, que a gente traz sempre uma novidade que nem eu sei. O que que é? Vem pra cá, produção, porque esta caixa, essa é uma caixa surpresa e... Tá pesada? A responsabilidade aumentou agora, então. Agora E ó, gente, de o peso, povo hein? não acredita, mas Deus é testemunho de que eu não sei o que tá aqui dentro, tá? É a Isa, é a Lara que decidem. Tamo junto. Se ilustrar, não, imagina, não, gente. vamos lá, Então, então já vamos aconteceu lá. que eu realmente não tenho a menor noção do que elas queriam dizer com isso, mas vocês sabem o assunto. Baseado no assunto que já você vai acompanhar com a gente, vamos ver o que elas aprontaram nessa caixa pra gente pensar um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Deixa eu já Dá ver. medo, né, de abrir uma Gente, caixa dá surpresa medo. dessa assim, ó. Valendo. Ó, Eita! Parece que vamos falar de habilidades domésticas hoje. Limpeza. Valeu. Limpeza. Vocês valeram agora. que a Olha Vanessa isso não aqui. veja isso, porque ela vai te mandar pra pia, pra lavar a louça. Preciso de maior explicação do que o Eu acho que detergente foi, na esponja. realmente foi uma indireta da minha esposa Foi isso aqui. Ana, eu chego em casa e Não, lavo a teve louça, uma prometo. conversa aí no Mas diz que lavar a louça, gente, é terapia. É terapia limpa. terapia ali, exatamente. Bom, a gente não tem ordem de falar. Vocês, quando olharam isso aqui, qual foi a primeira coisa que veio na cabeça? Vamos lá. Assunto aberto agora pra gente falar. Limpeza. Uhum. Tá bem claro que é limpeza. Né? Mas o que isso tem a ver com o nosso tema, que aí eu acho que tem tudo Vamos a ver lá. sim. O que vocês estão vendo com isso aí? Olha, eu vejo aqui literalmente limpeza. Porque, de acordo com a Bíblia, nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Em outras palavras, podemos dizer que o ser humano já nasce perdido. A única solução para a vida dele é Cristo. E Cristo é a pureza, Cristo é a limpeza, Cristo é a purificação. E em dado momento da vida do ser humano, é necessário ele buscar essa pureza. É necessário ele buscar essa limpeza. E de acordo com a Bíblia, só Cristo purifica. E existe um rito na palavra de Deus, é um rito, um ritual mesmo, mas é sagrado, que é chamado de batismo. Quando a pessoa aceita Cristo e é batizada, ela é purificada. É claro que tem que ter... Limpa. É limpa. Antes do batismo tem que haver o arrependimento. Pedro disse, arrependei-vos Sim. e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Então, a pessoa é necessário se arrepender, e arrependimento significa tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Aí a pessoa é batizada para enterrar o passado. Aí vem a purificação e a pessoa se torna uma só pessoa com Cristo. É como um casamento, uma aliança. Eu e minha esposa, a Júlia Tereza, a importada, somos uma só pessoa. Sim. E assim, eu vejo isso nesse detergente, nessa esponja, porque eu gosto de lavar a louça, deixar a pia limpa, né? E assim por diante. Terapia, Mas né? é terapia. Terapia. Eu vejo isso, a limpeza, a purificação que Deus quer fazer na nossa vida. Porque caso contrário, vocês gente, sabem muito melhor do que eu, ninguém verá Deus. Uhum. Bem-aventurados os puros de Coração. coração. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, purificar a nossa alma, nossa mente, nosso coração. Muito interessante o que você está falando, pastor. Eu estou pensando numa analogia aqui para complementar o que você disse perfeitamente. Eu fiquei imaginando uma louça, né? A louça, quando ela tá suja, ela não sabe que ela tá suja. Quando ela tá limpa, ela também não sabe que ela tá limpa. Olha. Porque, na verdade, ela não pensa, né? Na filosofia e na teologia, existem várias vertentes possíveis de pensamento. Tipo, como é o ser humano? O ser humano é bom quando nasce e depois a sociedade o corrompe? Ou, na verdade, o ser humano não é bom nem quando nasce? Aí eu vejo meu filhinho lá de 3 anos, né? Aí no evangelismo você fala assim, mas o Luca, 3 aninhos, mostra a fotinha dele lá. Gente, ele é tão fofinho, não pode ser pecador, Olha. né? Aí eu falo assim, mas ele é um pecador fofinho. É isso aí. Ele é fofinho, mas ele é pecador. E é muito interessante isso. Como a louça, se não houver a revelação de Deus, nós não saberíamos que nós somos pecadores. Nós não saberíamos que há um grande conflito entre Cristo e Satanás, que o pecado entrou no mundo,
E que lá em Gênesis mostra que fomos criados perfeitos. Gênesis 1, 2, 3. Só que houve uma queda. E essa queda nos sujou. E nós precisamos ouvir da palavra de Deus que, olha, você precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus um dia disse a um grande doutor da lei, né? Um homem sábio, um teólogo. Era um teólogo. Doutor em teologia. Opa! E pegando um gancho no seu comentário, veja, você disse que a louça não sabe que está suja. Uhum. É necessário uma ação externa para limpá-la. A iniciativa da salvação nunca é humana, É isso aí. é divina. É Deus que vai ter que ir até ali para limpar-nos. Olha o milagre. Olha o milagre. Vou contar uma rápida Vamos. experiência aqui. Esse Gosto final de de semana, experiência, esse último final de semana, eu dei carona para um amigo. Amigo assim, conheci pela primeira vez, mas ele se batizou recentemente. Morou fora do Brasil. Teve uma experiência amarga ao se afastar do Senhor, dos caminhos de Deus. Viveu o mundo das drogas, dos vícios, uma vida dissoluta, né? Mas depois ele voltou aos braços de Deus. E como ele voltou? Deus começou a falar ao coração dele. E ele relutava, não queria, não aceitava o mundanismo, aquela batalha. Até que um dia ele disse para mim, pastor, eu estava na varanda de casa. Isso na região de Jundiaí, São Paulo. Eu estava na varanda de casa e resolvi, impulsionado por Deus, me ajoelhar. Porque a pressão era muito grande, Deus estava falando no meu coração, alguém estava orando por mim. E quando eu me ajoelhei, ele disse, eu senti uma vergonha tão grande de mim mesmo, como nunca na minha vida. De tudo que eu fiz, um filme passou na minha cabeça. E ao mesmo tempo, ele disse, aí que me arrepiou, eu senti um abraço de Jesus e nunca senti uma paz tão grande em meu coração. Amém. Naquele momento, eu lembrei de João 16, versos 7 ao 11. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a iniciativa da salvação é divina. Quando ele se ajoelhou, foi obra do Espírito Santo. Uhum. E quando a gente chega perto de Deus, a louça, quando a gente chega perto de Deus, a gente se enxerga. E ao nos enxergarmos, a gente vai se ver como realmente somos. Não tem como se exaltar, falar, sou melhor. Não adianta. Ao mesmo tempo que você reconhece quem é, pecador, miserável pecador, e aí Deus te abraça e fala, meu filho, agora eu te perdoo. Te purifico. Aquele momento é mágico, é uma coisa... impressionante. É impressionante, é sobrenatural. Exatamente. É sobrenatural. Sobrenatural, essa é a palavra. E Deus não chega a nós porque a gente é amável, a gente é bom. Numa dessas evangelismo, um irmão me perguntou, mas pastor, pra que eu preciso me batizar? Ó, eu nunca roubei, nunca matei, não adultero, Ajuda os outros. ajudo os outros. Eu sou bom pastor. Tem gente aí na prisão que eles precisam se batizar. Porque, ó, mataram, roubaram. Eu falo assim, mas não é sobre você. Parece que a gente vai fazendo atos bons e a gente acha que Deus nos ama porque fazemos atos bons. Não, Deus nos ama porque Ele é amor. Amém. Ele é amor. É isso que Ele faz. Esse é o ser dele. Ele é amor. Então é por isso que Ele nos ama, apesar da sujeira que tá na nossa louça, né? E quando Ele chega em nós, eu falo assim, olha, você é pecador. Pecador pode ser tão pecador fofinho como meu filho, mas é pecador. E quando você se reconhece pecador, e você fala, Senhor, realmente, eu preciso de ti. Não é o que eu faço que me torna alguém. Não é nem o símbolo do batismo em si. Não é o batismo, não é, a água não tem um poder mágico ali. Se você passar nessa água, ela é benta. Exatamente. Não, ela não é benta. Né? Tipo, não é aquela água benta assim, tipo, que a gente vê nos filmes, né? Se jogar no vampiro, o vampiro foge. Não. Essa água aqui só tem valor como a sua aliança. Porque você fez uma aliança com Deus. E você falou, Senhor, quero estar contigo. E você me lembrou, pastor, uma frase de Martim Lutero, que eu gosto muito, grande reformador da igreja, que começou com a volta, né, para a igreja. Falou assim, olha, vamos aqui falar como Deus é bom e como é Ele que salva. A justificação pela fé, Martim Lutero falava assim, quando olho para mim mesmo, não sei como me salvar. Quando olho para Deus, não vejo como me perder. Não vejo como me perder. Olha que frase. Então o segredo é olhar para Cristo. E por isso que a gente se batiza. A gente olha para Cristo e fala, Senhor, eu quero mostrar para o mundo que é para ti que eu vou olhar. Tiagão, você lembra do teu batismo? Ah, lembro.
Lembro, e tudo começa com a conversão, né? O pastor Raimundo citou do amigo dele, dessa questão do abraço, e eu lembro da história da minha mãe, a conversão dela. Lá em 99, e ela vivia muitos problemas, estava sozinha com 2 crianças, e quando ela entra na igreja adventista a primeira vez, ela fez uma oração, tinha pedido para que Deus mostrasse qual que era a igreja verdadeira, e visitou algumas igrejas, mas ainda não sentia paz. Mas naquele sábado, ela falou que ela ajoelhou no momento de oração e sentiu o abraço de Jesus e fala: filha, agora eu estou contigo. E aí começa o meu processo de conversão também, né? Eu não entrei a princípio na igreja, não aceitei aquilo que Cristo tinha para mim, mas a oração foi muito importante. Minha mãe ficou ali cerca de 4 anos orando por mim, incessantemente, toda noite. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos quando ela batizou. Ele na adolescência. Bem adolescência. Eu ainda falei pra ela: eu nunca vou ser da sua igreja. Sua igreja está errada. Impressionante. Pois é. E Deus falou: você não sabe o que você tá falando. E Você não sabia mesmo, né? não sabia mesmo e não tinha ideia. E Deus, ele foi transformando isso. Eu entrei na escola adventista também, que teve um papel fundamental. E a oração, Deus, a gente vendo as pessoas. E quando eu decidi por Cristo, eu falei: não, eu tenho que procurar a igreja verdadeira. E comecei a estudar a palavra de Deus. Só que assim, eu era uma pessoa muito orgulhosa. E eu não queria dar o braço a torcer para minha mãe e falar assim: olha, eu quero ir para a igreja. Né? E aconteceram algumas questões assim espirituais que no final motivaram que eu estivesse tomado a decisão ao lado de Deus. E quando eu comecei os estudos bíblicos, eu já tinha certeza de que aquilo era para mim. E houve uma transformação, né? E essa transformação vem sendo até hoje. Você continua batizado? Nunca termina, né? Eu vi aqui na história do Tiago que toda conversão passa por um processo de intercessão. É verdade. Sim. Não é verdade? A mãe orando por você, Alguém precisa orar por alguém você. precisa orar. Porque Deus não age em nossa vida sem a nossa permissão ou sem atender a oração de alguém. Mesmo que a pessoa não queira, digamos que você vai interceder por uma pessoa que está lá numa vida totalmente contrária. E pastor, era algo assim que era incontrolável, sabe? Um desejo assim que não era de mim. É o Espírito É o Santo trabalhando Espírito Santo sempre. trabalhando mesmo, né? E a decisão, né, é divino, é algo sobrenatural mesmo. Falando sobre o Espírito Santo no papel da conversão, eu louvo a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, esse inverso não aconteceria. Nós não estaríamos aqui. Não estaríamos Nós estaríamos aqui. Não haveria conversão. Ninguém conheceria Cristo, Nós a não palavra de Deus, se saberíamos não nem que fosse a éramos palavra de pecadores. Deus. Exatamente. Nós seríamos que nem a louça ali que tá suja Sim. e vai permanecer. Permaneceria suja. Pra ela tá ótimo daquele jeito. Ela não sabe da situação dela. É por isso que o pior pecado que existe chama-se orgulho. É a pessoa suja pensar que é alguma coisa. Não é? A pessoa fala assim: não, rapaz, é a pior coisa do mundo. Agora, veja, o contrário. Jesus se humilhou até a morte de cruz. Então a exaltação própria que derrubou Lúcifer do céu é o que continua derrubando qualquer ser humano hoje quando pensa que é alguma coisa. E como disse o doutor Amin Rodor, quando você pensar que é alguma coisa, lembre-se, é só pensamento. Né? Bom, E essa é a nossa É Deus luta. que age, né? cara, é só E essa é a pensamento. nossa luta, né? O eu, né? No grande conflito, a gente esvaziar o eu para deixar que o Espírito Santo nos preencha e a gente tome uma decisão de entrega que é muito complicado. É muito difícil. E é uma guerra. Não é natural de nós simplesmente falar assim: não, eu quero, vou, eu faço. Se não tiver essa ação sobrenatural, o Espírito Santo, pessoas orando por nós nos caindo de joelho orando também, e essa conversão, ela pode até enganar alguns, mas ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira, ela parece durável. de aparência. Uhum. É o que Jesus falava assim: olha, por fora tá lindo, né? Mas dentro é um sepulcro caiado, ou seja, Sem é dúvida. podre ali dentro, tá morto. E aí eu quero perguntar a você, se a gente começou falando do batismo, acho que você já entendeu que o assunto é batismo, essa palavra vai voltar várias vezes na nossa conversa, mas se você acompanhou aí na nossa legenda no YouTube, você vai ver que nós colocamos como título, sempre a equipe escolhe um título que não tem a ver
claramente com o nosso assunto, para gerar curiosidade. A gente colocou como título Lava Rápido. Lava Rápido. E agora não tem certo e errado, tem apenas uma provocação. Quando a gente fala em batismo, mas o título é Lava Rápido, é porque tem a ver ou porque é por oposição e não deveria ser? Existe batismo por lava rápido? Primeiro, lava rápido aqui, para deixar claro, não tem nada a ver com política. Tá? Nem pensamos nisso. Lava Jato. Lava Jato. É Lava Jato, é Lava Rápido, tá bom? Boa. Olha, Pode falar. permita-me dizer, eu creio que existe batismo lava rápido, porque Deus lava rápido. Deus, ok. Deus lava rápido, porque não importa o passado. Veja, Paulo, que era Saulo, 3 dias atrás era um assassino. 3 dias depois era um evangelista, um plantador de igrejas. Então Deus lava rápido. Agora tem um detalhe, nós não podemos trabalhar de forma irresponsável. A obra do Senhor é uma obra séria e nós temos que instruir, porque na Bíblia todas as pessoas que são batizadas antes receberam a palavra. Opa! Não Esse importa quem foi. O carcereiro de Filipos, ele recebeu a palavra. Lídia. Recebeu, aceitou e viveu. Exatamente. Exatamente. Então agora, o tempo que para a pessoa receber, aceitar e viver é que varia. Veja o meu caso. Eu nunca recebi estudos bíblicos para ser batizado, mas nenhum. E fui na igreja apenas uma vez, um sábado de manhã e de tarde, mais nada. Os primeiros a serem batizados na minha família foram o Luiz e o Pedro. Eu era contra o batismo deles. Eu tinha um vazio no meu coração terrível. Olha. Gostava de curtir Guns N' Roses. Olha. Roqueiro na Olha veia. aí, mas tô vendo metaleira aí. Mas o vazio Deus do converteu coração, mesmo né? esse, hein? Amém. Olha. Mas o vazio do coração, o Tiago, era terrível. Cada vez se aprofundava mais. Mas alguém orando por mim, Deus começou a fazer a obra e aí Deus começou a mudar a minha vida. Então eu tiro por mim exatamente assim. Agora, não é regra. Tá. Isso é exceção. Eu acho assim, pastor. Interessante isso aí. Faz todo o sentido que você está falando. A gente nunca pode esquecer que Deus age sobrenaturalmente. Então, muitas vezes a igreja vê coisas que Satanás é que fez, porque ele também age sobrenaturalmente. Então, muitas vezes a conversão não é de Deus, é de Satanás, e ela acaba, muitas vezes, trazendo uma coisa ruim para a igreja. Você fala assim, aquele cara nunca se converteu de verdade. E Satanás atua nisso. Só que o que acontece conosco? A gente vai se afastando, porque Satanás prega suas peças, a gente vai se afastando daquilo que é milagre verdadeiro. E até milagres verdadeiros a gente começa a ter dúvidas. Acontece um milagre, você fala, não pode ser. Esse cara aí não tinha salvação, não. A pergunta que a gente tem que fazer, eu pergunto isso muito para meus alunos. Eu falo assim, esse cara aqui, será que eu dou estudo para ele? Não sei se tem salvação. Eu falo, você não acredita que Deus transforma? Não acredito. Eu falo, mas na prática você não está acreditando. Porque muitas vezes a gente acredita, assim, fala assim, Deus transforma? Claro. E o cara que se odeia? Ah, não, aquele lá aí não transforma, não. Aquele lá não. Mas por que não? Se Deus pode fazer milagre. Então a gente vai ficando muitas vezes com o coração duro. Então, existe casos na igreja de pessoas que tiveram uma conversão falsa? Tem, infelizmente. Isso desde a igreja primitiva. O Judas aí. Andou 3 anos com Jesus, ouviu Tudo. mais do que um seminário teológico que ele teve de aula com Jesus. Elimas, o mágico. Não é? Ouviu, fazia milagres. Era convertido? Na hora da tentação ali, foi pro lado de Satanás. Então, não é porque existe estes que a gente tem que desanimar. A gente ainda tem que acreditar no poder do Espírito Santo, que ele transforma. A gente não pode endurecer o coração e falar assim, olha, eu não vou acreditar mais que fulano se batiza de uma vez assim. Ah não, o pastor quer batizar qualquer um. Acontece isso, né? Ou eu tenho que esperar 10 anos para ser batizado. É isso que eu ia perguntar pra você. Fazer 15 séries de estudo bíblico, porque aí Sim. abandonar todos os meus pecados. Aí sim você pode ser batizado. Eu falei assim, não. Primeiro que você nunca vai completar a sua jornada cristã. Você sabe que nem no céu, né? Você citou o pastor Elmin Rodor. Uma vez eu pedi pra ele fazer um prefácio do livro que a gente lançou no Nosso Express, do George Knight, que Samuel costumava ser perfeito. Tá. O livro, né, do George Knight. O pastor Elmin fez o prefácio. Aí ele fez uma conclusão, falou assim, pastor, posso pôr isso aqui como título? Ele, pode. O título do prefácio ficou, nem o céu nos fará perfeito. Assusta, não assusta? Claro. Como assim o céu não vai te fazer perfeito?
A gente não prega isso, pastor, que você vai pro céu, você vai ser perfeito, revestido em glória, pra citar ali, Tessalonicenses. Aí o pastor me falou, calma aí, quem é o padrão? É Deus? Se o padrão é Deus, você nunca vai ser Deus. Nunca. Então nem no céu você vai ser Deus. Então você não vai ser a perfeição da perfeição. Você vai ser perfeito como Deus criou. Mas, ou seja, lá a gente vai aprender ainda. Então você não precisa esperar. Tem muita gente que pode estar nos ouvindo e fala assim, não, eu acho que eu não tô pronto ainda. Eu não tô pronto ainda. Existem dois nunca vai dar extremos. Existem dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro extremo é batizar a pessoa de forma irresponsável. Só no oba-oba, Só na no alegria, oba-oba né? e apenas por números. Né? Alguns usam o seguinte, o nome, dar banho apenas. Ou até a palavra lava rápido, sem responsabilidade. Né? O outro extremo é o que você acabou de dizer. Esperar aí, ficar tantos e tantos anos para a pessoa ser batizada, esperar ela ser PhD na palavra, para depois ser batizada. Isso aí Então, não qual que é o existe, né? momento? É. Existe um equilíbrio. O equilíbrio é você ensinar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Porque o batismo passa por 3 processos. Como diz Romanos 6, de 1 a 4. Isso. Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, a pessoa se torna uma só pessoa com ele quando é batizada. Mas na nossa vida, essa morte para o pecado, essa morte é morte para o pecado. Depois tem o sepultamento do pecado e a ressurreição para andar em novidade de vida. Uma pessoa só pode ser batizada se ela aceitou morrer para o pecado. E para a pessoa morrer para o pecado, precisa saber o que é pecado. E o que é pecado? 1 João 3, verso 4 diz que é transgressão da lei. Isso. Qual lei? A lei de Deus. Então a pessoa não pode ser batizada se não estudar sobre a lei de Deus, porque pecado não é só não matar, não roubar. Meu pai dizia assim, eu não mato, não roubo, não falo mal de ninguém, como é que eu vou me perder? Mas são 10 mandamentos. Então a pessoa precisa aprender sobre os 10 mandamentos, sobre a palavra, para poder tomar uma decisão consciente, inteligente e aprender a ser discipulado, ser um discípulo, ou passar pelo processo do discipulado, é uma negação do eu. Jesus disse, aquele que quer vir... né? Ela quer depender de Deus a partir dali. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, diz Lucas 9, verso 23. Você se nega para aceitar Cristo. Então o que é morte para o pecado? Todo pecado consciente você precisa abandonar. Quando eu falo pecado consciente, é porque a natureza e o caráter de uma pessoa não é transformado no batismo. Você sai pecador ainda. Continua, um pecador. Você continua pecador depois que você sai das águas. Até hoje sou um pecador e nós seremos sempre pecadores. E sempre vamos estar nessa Entendeu? luta, né? E precisamos entender isso. Deixaremos de ser pecadores no céu só. Né? Mas até lá, a nossa jornada... E Satanás vai continuar atuando e vai tentar nos derrubar quantas vezes ele conseguir. Então a gente precisa depender de Deus para voltar quantas vezes for. Agora aí, me permita fazer uma pergunta. Se a gente vai continuar pecador até a volta de Jesus, existe na Bíblia Judas e outros que vocês comentaram que foi batismo faz de conta. Por que tem que batizar? O batismo assinala 2 coisas, o fim e o começo. O fim de uma velha vida e o começo de uma nova vida. É o novo nascimento já mencionado aqui. Sim. E esse novo nascimento, ele é o começo de tudo. A criança não nasce falando, não nasce andando, ela tem que ser ensinada. Então, quando a pessoa nasce de novo através do batismo, começa uma descontaminação de tudo aquilo que o pecado causou em sua vida. E essa descontaminação exige a vida inteira, uma vida inteira de comunhão com Cristo. Ele disse, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando a pessoa é batizada, não acaba ali. Começa ali. Exatamente. Acaba e começa. Exatamente. Né? É o fim, mas também o começo. Aí é que entra o processo, né, Tiago, de uma nova vida. O processo da santificação, que é uma descontaminação. E o relacionamento com Cristo pós-batismal, ele é extremamente importante para Deus nos moldar a cada dia. Não seria o mesmo relacionamento se não tivesse batizado? Não seria. Amigos, uma questão agora. Lá em Marcos 16:16 fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí, só quem for batizado será salvo?
Excelente pergunta. Polêmico. Eu creio. Tô gostando desse podcast aqui, viu? É isso aí. Quando isso que fala tem que ali ser. quem crer e for batizado, não fala quem crer ou for batizado. É, não e- uma coisa ou outra. São as É duas quem coisas. crer e for batizado. Então, a gente, como já foi dito, o batismo não salva. Isso é verdade. Mas ele é fruto, se ele for. Mas se você crê, Se você crer, for batizado, ou seja, as duas coisas. Se você crê, você vai ser vai ser batizado. batizado. O batismo é consequência do crer? É, crer. exatamente. E tanto que o verso, como que acaba o verso que você acabou de citar? Quem não crer será condenado. Quem não, crê não se batiza. Não fala quem Olha não aí, for ó. batizado. Quem não crê não se batiza. E quem se batiza sem crer, não creu. Exatamente. Agora pode acontecer de crer e não ter tido tempo para batizar. Mas Pode aí Deus acontecer. julga. Mas é uma exceção. É o ladrão na cruz que nunca batizou. Sim, Exatamente. são Perfeito. exceções. Aí, nesse caso, o crer salvou ele. Uhum. E é o crer que nos salva. Só que o batismo faz parte desse crer. Sensacional, gente. Se a pessoa tem todas as condições de ser batizada, excelente. Como o ladrão na cruz não teve condições de descer da cruz, nem guardar os mandamentos, nem ser batizado. Mas o batismo de Jesus e a vida de Jesus, E perfeita, a morte serviu de para Jesus ele. ali. É. né? Como serviu para ele e serve pra gente também. Pra gente também. Agora, entre tantos batismos por aí, tem batismo certo e batismo errado? Olha, o batismo bíblico. Te pergunto por quê? Porque a gente vai, às vezes, nos filmes, nos seriados, um mergulha, o outro joga uma aguinha. gente precisa o outro... Eu definir. queria conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa definir o que é certo e errado a partir de uma questão muito pragmática. Opa. O pós-modernismo, essa sociedade que você falou que está inversa, Com né? certeza. Ela vai falar assim, não, isso é certo para você. Isso aí é certo para você. Para mim já é outra coisa. Isso faz sentido dentro das teorias filosóficas, tem bases até teológicas muitas vezes que eles encontram. Mas eu sempre falo assim para meus alunos, para o pessoal que a gente está dando estudo bíblico, eu falo assim, olha, uma coisa a gente precisa ter clara. A decisão que você vai ter que tomar é essa. E depois disso, o resto vai fazer sentido ou não do seu estudo bíblico. Você acredita que Deus se comunica com seres humanos? Assim como a louça não sabe que está suja, como que a louça descobre que está suja, nós sendo essa louça? Alguém precisa dizer para ela, nossa, está suja. Você acredita que Deus faz isso? A primeira resposta que a pessoa fala, acredito, Deus se comunica. Você acredita que ele fez isso através das Sagradas Escrituras? Através da Bíblia? Olha, é na Bíblia. Então o que está ali é palavra de Deus? É. Mesmo se eu não entender, mas se está escrito, você vai seguir? Sim ou não? Você responde isso primeiro. Aí, o pastor estava começando a responder, né? O que diz a Bíblia é que há um só batismo. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade Tá aqui dentro. é a palavra de Deus. Aí está o X, né? É o Se que você disse, não né? aceitou isso, essa conversa nem vai fazer sentido para você. Tá ok. Né? A própria palavra batismo no original grego se escreve baptizo. E esta palavra significa imergir, mergulhar, afundar. Ah, ok. Realmente, ó. É por imersão. O ato de... Esse é o ato É o Então, bíblico. uma Tudo canequinha ali dentro. na água, na cabeça, virar a canequinha na cabeça não é a mesma coisa que você O mergulhar método na... de batizar por aspersão, ou alguns falam de efusão, Uhum. começou no século XII. O que é as palavras aspersão, efusão? Explica jogar um pouquinho de água na cabeça. tá. Essa aspersão canequinha ou aqui efusão? agora e jogar nele. Perfeito. Ó, tá. Batizar o Batizo Thiago. aí. A fusão é jogar É. água. Tá. Colocar um pouquinho de água na pouquinho de água cabeça, na né? cabeça. Ok. Fica bem simbólico. Simbólico. Assim, aquela coisa. Tá. Nos primeiros séculos da igreja cristã, o batismo sempre foi por imersão. Mas O de Jesus foi. o de Jesus. Jesus. Ah, então foi. já era natural. Falar em batismo já era não tinha opção. Tinha opção. Tanto que o texto bíblico tá. fala, né? Jesus saindo das águas. Uhum. O próprio eunuco foi batizado nas águas. Filipe desceu e batizou ele nas águas. O carcereiro de Filipe, segundo o Feyerabend, pastor Henry Feyerabend, já Era falecido, evangelista e teólogo. disse que foi batizado numa banheira romana. Olha isso. Lá Agora veja, no século XII começou essa questão de aspersão. O cardeal Gibbons, da igreja dominante, disse que foi por uma questão de conveniência. Conveniência. Então aí vem o batismo de crianças recém-nascidas e ainda por aspersão. Eu fui batizado quando recém-nascido. E por aspersão. Eu Raimundo, também. Foi também. você também foi? Olha aí. Não. Vocês lembram disso?
Não. De maneira Decidiram alguma. por isso, escolheram De maneira isso. alguma. Mas É com isso. certeza foi um momento que você deve ter chorado muito. Talvez. Talvez. Você Não foi batizado na Passado. pia, bebezinho. Um pouquinho de água na cabeça. Mas certamente. Chorou, né? Veja, Mas- Alguém do nada te joga uma água. Joga uma água. Mas fria, né? quais são os requisitos bíblicos para uma pessoa ser batizada? No mínimo, ela tem que estudar a palavra ou receber a palavra, mesmo que ela não consiga estudar, não sabe ler. Ela precisa crer. Decidir, crer. Quem crê- você teve quem tempo for de batizado. crer? Você cria como bebê? E outra, tem que haver o arrependimento. E uma criança recém-nascida vai se arrepender do quê? Ela não Tá. precisa nem crer. Ela não vai Ok. entender Como é que que ela vai nasceu crer suja. e vai se arrepender? Embora tenha uma natureza pecaminosa, já nascemos em É pecado. o Ela pecador precisa, fofinho. É o ela pecador Mas ela fofinho. não É tem um pecador consciência. fofinho. Não tem Exato. consciência do pecado. Gostei, é o pecador fofinho, mas enquanto fofinho não pensa como pecador. Mas não pensa como- Não, pecador. Então tá bom. É exato. Interessantíssimo. Então eu não sabia disso. A educadora e escritora Ellen White, a mensageira do Senhor, fala que a partir dos 8 anos a criança pode ser Já tem uma inserida na questão noção, da então, religião. É. de Algumas decisão, crianças, de eu- percepção. A gente precisa muito conversar com a criança mesmo. Assim. Ok. Você entendeu mesmo? Você aceitou? Eu lembro, eu batizei com 9 anos. Eu Somos entendi. dois. Eu É, entendi. A data, Foi o batismo da exatamente. primavera, setembro, aquela Nós coisa, dois. aquela Bate aqui, bate aqui. festa. Aqui, ó. Nossa, Aí, foi bonito. E eu lembro que eu Que coisa, almejava Fábio. aquilo. Eu tinha entendido. Eu lembro que meu avô, pioneiro da igreja lá Ah. em Franca. Um abraço aí pra família Franca. Ó, ok? pode fazer, pode fazer. Pioneiro da igreja lá, então ele me levava desde criancinha, fui desbravador, fui tudo, eu queria aquilo. Mas o pastor falava, você entende? Eu falei, entende o quê? Aí eu falei, então não tá na hora ainda. Olha isso. Aí o dia que eu falei, você entende? Entendo. Eu falei, então vou batizar. 9 anos. Aí com 9 anos. Pode ser que eu seja com 10? Pode Sim, ser com Exatamente, 8. é. 12. A Rebeca 12, é recente, né? Há poucos Sua meses filha se batizou se recentemente? batizou, Um momento né? único, né? Lindo, Não, né? é lindo. Quando É, a gente Rebeca, vê alguém que a gente ama quantos entregando anos? a vida. 10 anos. Aí. Então, 10 anos e partiu dela. Meu filho chegar assim e falar, papai, tô pronto. É. Exatamente. Já batizei minha filha É também. muito emocionante. É, não tem. Realmente é uma festa, né? Porque o batismo é uma festa. E a gente tem que comemorar muito a igreja. Uma festa aqui no céu. Exatamente. O céu se alegra de uma pessoa. Se nós, pecadores humanos, ficamos alegres, imagina lá no céu. Sim. Coração de Deus. Perguntas que muitos fazem, agora eu tô entrando mais a fundo e vou polemizando. Minha função aqui é jogar pra vocês. O bom é que a gente, quando confia no colchão lá embaixo, a gente se joga lá do 12º andar. Vocês que me segurem. Quantos Tô com nos, medo agora. quantos Pois nos é. perguntam, né? Raimundo, Foles, Tiago. Mas eu já fui batizado e não foi bebezinho. Foi batizado numa outra Numa denominação igreja até, e cristã, foi por evangélica, imersão. né? Então eu preciso batizar Só novamente. que eu não cumpria a lei, não sabia, não conhecia. É, a pessoa de uma outra religião que vem pra Bíblia, descobre a verdade do advento, a verdade da lei, a verdade do sábado, a verdade de outras coisas que já conversamos pergunta aqui no muito frequente inverso. mesmo. E muitos me perguntam também, pastor, eu preciso batizar. Batismo é um só na vida. E foi um que eu fiz, mas agora eu estou com uma outra percepção e revelação. Mas eu tenho que descer as águas novamente? Existe Tem um esse texto que novamente? Parece que diz, né? Que há só um. Eu querendo polemizar mais, né? Vamos Há um lá. só Deus, há um só batismo. Ou seja, então eu já Efésios. batizei, não preciso batizar de Então, o novo. que vocês acham? Efésios capítulo 4 fala que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha só que interessante essa, entre aspas, polêmica levantada aqui agora. Presta atenção, você que está nos assistindo. Quem escreveu o livro de Efésios? Paulo. Paulo. Quem são os Efésios? Um povo que morava na cidade de Éfeso. Tá. E Paulo escreveu aos Efésios: Uhum. há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí você vai para o livro de Atos, capítulo 19, e vê o apóstolo Paulo indo a Éfeso, encontrou 12 pessoas que haviam sido batizadas ou batizados no batismo de João Batista, que é o batismo por imersão, o mesmo batismo de Cristo, o batismo correto, Isso mesmo. mas que não haviam recebido o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: vocês foram batizados? Fomos batizados. Em que batismo? Batismo de João. Receberam o Espírito Santo? Eles disseram não. Nem sabíamos que tinha que fazer Pois é, isso. nem Eles falam no sabíamos. texto, né? Aí Paulo falou assim: não acredito. Aí Paulo explicou novamente e batizou os 12 novamente. Aí eu pergunto: Paulo estava louco? Entrando em contradição? Porque ele escreveu aos Efésios que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora ele vai em Éfeso e batiza 12 pessoas novamente. Então ele entrou em contradição? Claro que não.
Aí nós temos uma explicação. Há um só Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. Como assim, pastor? Éfeso era a grande cidade, como assim, idólatra, porque havia o templo da deusa Diana. E as pessoas tinham Diana como deusa. Havia também, e só que Paulo disse, é um só Senhor. Diana não é Deus. Paulo disse, há uma só fé. A fé que nos salva é a fé em Cristo. E há um só batismo, por quê? As religiões pagãs sempre tinham os rituais de iniciação. Então as pessoas para se ingressarem, tinham o ritual de iniciação. Tem até facção criminosa que tem batismo. Com certeza. Opa. Né? É um outro estilo. Vocês entenderam, né? Você tem que fazer. Então, e Paulo está dizendo, é um só batismo. E o batismo verdadeiro é aquele que a pessoa aceita Cristo, a pessoa recebe a palavra e a pessoa é batizada, aí sim ela se torna uma nova criatura. Então, uma pessoa que foi batizada em determinada denominação religiosa, ele realmente cumpre com os requisitos bíblicos. Agora vamos para um outro lado, que vai interligar a esse. O que é batismo? Batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Antes da pessoa ser batizada, é necessário arrependimento. Arrependimento do quê? Dos pecados. E o que é pecado? Já foi mencionado aqui, transgressão da lei. Então, antes da pessoa ser batizada, ela precisa se arrepender de ter transgredido a lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Então a pessoa fala assim, eu vou me batizar, mas eu vou continuar fazendo um outro Deus diante do Deus verdadeiro. Não dá certo. Eu vou me batizar, mas vou continuar adorando imagens de escultura, que é o 2º mandamento, a proibição. Não dá certo. Eu vou me batizar, mas vou continuar matando, roubando, adulterando. Então, antes da pessoa ser batizada, é necessário se arrepender dos pecados e abandoná-los. Todos os pecados conscientes. Então, e a pessoa que é batizada e não estudou sobre os 10 mandamentos, não colocou em prática, o batismo dela pode ter até sido sincero, a gente entende isso, Forte. mas sinceridade, não foi completo. Não foi completo. Então aí você pergunta, você conhece os 10 mandamentos? Você conhece a verdade bíblica sobre o sábado, por exemplo? A pessoa fala assim, mas eu nem sei que existe sábado. E o sábado é o 4º mandamento. A lei nos salva, o sábado nos salva, é bom frisar isso aqui, pela graça dos salvos, mediante a fé, enfim. Agora, a pessoa precisa colocar em prática. Então você não conhecia. Aí você explica para a pessoa e deixa ela à vontade para tomar a decisão. E a gente está num podcast aqui. Por favor, fica à vontade, Raimundo. Gente, eu já batizei pastores evangélicos. Eu já batizei um bispo de uma igreja evangélica. Me permita só fazer um parêntese. E isso não nos torna de maneira alguma ofensivos, desrespeitosos ou agressivos com a pessoa. Então, por favor, antes de mais nada, não compreenda que é desrespeito dizer que você foi batizado num batismo com uma certa limitação de conhecimento e agora você está conhecendo a Bíblia, a revelação, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e por isso não é um desrespeito a você, mas é um aperfeiçoamento e agora sim o verdadeiro batismo. Inclusive, o nosso manual da igreja adventista do 7º dia tem uma abertura em que a pessoa que foi batizada em determinada religião, de forma correta, por imersão, acreditando em Cristo, sabendo que ela era pecadora, por imersão, né? Colocando em prática tudo aquilo que ela Isso é importante mencionar esse conhecia, equilíbrio, esse bom senso, esse acolhimento, inclusive, né? Que ela conhecia e nada desabou na sua vida, uma pessoa que sempre foi honesta, enfim, fiel a Deus, ela pode ser aceita na igreja adventista por profissão de fé sem passar pelas águas, porque uma vez já passou. Porque há um só batismo e há uma unidade. Mas eu sempre falo com essas pessoas, quando eu falo assim, pastor, o que você acha? Eu falo, olha, o Espírito Santo está atuando em você agora. O que ele está te dizendo? Não é pecado se batizar de novo. Exatamente. Paulo, tem um exemplo bíblico aqui, Paulo fez isso. É bom. A gente não deve ficar se batizando toda hora que a gente aprende uma coisa. Não é também para cair pro outro extremo, né? Que tem gente que acha que qualquer coisa que faz, a Santa Ceia tá aí para isso. Por isso, já inclusive, a gente já é um motivo de outro estudo. E vai ser outro podcast, que é um mini batismo. Que é um mini batismo. Só que eu sempre falo pra pessoa, como que tá a sua fé agora? Mas pastor, tá forte, viu? Agora que eu vi essa verdade. Olha, como não é um pecado batizar de novo.
Há precedente bíblico para isso. Não é uma obrigatoriedade. Imagina você entrando naquele tanque, dando um exemplo público disso, mostrando para todo mundo, para sua família, para seus amigos e para a igreja, escolho o lado de Cristo Jesus, eu aprendi algo. Eu falo assim, é tremendo isso. O batismo é um dos momentos mais lindos da igreja. Aconteceu comigo recentemente em Taubaté. Estávamos ali com 17 pessoas para serem batizadas e uma delas era por profissão de fé. Sem problema algum, tá tranquilo. Mas É o que a consciência dela tá dizendo, né? quando ela viu os batismos, as pessoas entrando nas águas, Você arrepia, tomou, é lindo, ela se aproximou e disse, eu quero também entrar. Aí você arrepia, né? Pronto, E não eu tem vou problema dizer, nenhum. gente, eu vou dizer, é uma bênção. É uma bênção. Recomenda-se, então. Recomenda-se. Eu recomendo fortemente, assim, Tá. assim, se no seu coração... Recomendar não é obrigar. É, Bem se o seu claro, coração, o né? Espírito Santo fala que não precisa, é uma coisa. Não sou eu que vou falar Ok. contra o Espírito Santo. Mas é tão bonito. Claro. Eu não vejo o Espírito Santo falando que não. Ele fala assim, olha, é um momento de você ir, chamar gente que ainda não tá aqui, que não fez essa decisão, e você falar pra pessoa assim, na hora que eu pergunto, por que você batizou de novo? Olha a verdade que eu descobri aqui, ó. É, porque não é só Testemunho tremendo. não é só questão da lei, envolve várias coisas. É o símbolo. E tem, entendeu? e tem uma importância também do pertencimento àquela família, né? Porque você está fazendo parte de um corpo agora, a qual você não pertencia, né? Então tem a decisão, a escolha de entrega a Deus, mas também o pertencimento ao corpo de Cristo, que é a igreja. E outra coisa que quero destacar aqui, mesmo as pessoas que forem batizadas na igreja adventista, mas elas saem da igreja e voltam às velhas práticas, Faz uma prática muito ruim. e a pessoa é removida do rol de membros da igreja, é necessário se rebatizar. Por quê? Agora uma ilustração. Digamos que você seja casado no civil, ok. E de repente você se separa. Infelizmente. E vocês fazem o divórcio. A mulher volta a ter o nome de solteira, ela vai morar em tal cidade, o ex-marido vai morar em outra cidade, Ok. e passa 5 anos. Ele cai em si e fala, mas que besteira que eu cometi na minha vida. Quero voltar. Eu quero voltar. E a mulher lá do outro lado também pensa, meu Deus, eu não posso ver sem ele. Aí o amor, né, enfim. Amém. Ele liga, ela aceita e fala assim, vamos voltar? Vamos. Só que fizeram o divórcio, tem a averbação de divórcio na mão. Uhum. que Já que não vai sou mais fazer? casado Não sou mais legalmente. casado. Exato. O que tem que fazer? Casar de novo. Casar de Casar de novo, novo. com a mesma pessoa. Interessante isso. Agora, digamos que o casal se separe. Passam 2 ou 3 anos e não fazem o divórcio. Ainda são casados no papel. Aí resolvem voltar. Não é necessário o casamento novamente. Assim nós fazemos. Então a pessoa foi removida, não é mais membro da igreja. E foi batizada, ok, mas não é mais membro. Agora ela quer voltar porque Deus falou o coração. Então ela vai e precisa ser rebatizada. Casar com Tem Cristo muita novamente. gente assim, viu, que Tem tá muita na gente. adolescência, na juventude, tava na igreja, se batizou como Sim. nós ali, né, no batismo da primavera. Passou um tempo e depois ela abandonou os caminhos. Total. Acontece muito, é frequente. Pode ser que alguém que tá nos ouvindo tá nessa Claro. situação. E tá nos ouvindo e falou assim, olha, eu preciso voltar pra Bíblia, eu preciso voltar pra Deus, eu preciso voltar. Ontem voltando lá da Catarinense, lá da Santa Catarina, sentei do lado de um jovem falando, eu já fui de uma igreja evangélica, Oh, mas faz 5 anos que eu saí. a saudade. Na hora que eu falei que eu era pastor, aí eu abri a Bíblia e falei assim, ó, tá na hora de voltar. Amém. Tá na Uau. hora de você voltar. Show de bola, como diz, né? Tem que... Não, tem que aproveitar todas as Eu falo oportunidades. assim, se você tá falando que você tá mal e o coração tá batendo, é o Espírito Santo te tocando. Então tem... Imagina, você Olha, voltar e fazer um todos batismo nós. pra selar isso publicamente. É lindo demais. O Tiago, que foi batizado há quanto tempo? Você é batizado desde Há 20 anos. 20 anos. Veja, eu sou batizado, né? Desde meus 19 anos de idade. E eu sou 40. 90. Com 9, você já sabe a idade. Que loucura, O mistério né? foi Que revelado. loucura. Quantos anos Se eu cada um batizei com tem? 9, faz 40 anos que eu fui batizado. Para permanecer firme na fé Ô, é um gente, desafio. É claro. É um desafio. Por quê? Imagine um cristão que quer realmente seguir a palavra de Deus. Ai, gente. Ele anda na contramão do mundo, não tem E o jeito. mundo é Sim. inverso mesmo. O mundo Tá tá aí, aqui, ó. Tá aí, ó, inverso. Satanás tá atacando todo Agora, É uma veja só. conversão total. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus no batismo, o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, pós-batismo, tem, claro, a lua de mel, você está em outra atmosfera, é um negócio impressionante. Sim. Mas a realidade é que a guerra continua. A batalha continua. Então as provações vêm, o inimigo usa quem ele pode para tentar nos levar às velhas práticas, para abandonar, desanimar. E daqui a pouco você vê um irmão que não está vivendo aquilo que prega. Alguém Que cometeu aquele pecado que condenava no passado. É isso mesmo. Ele enxerga a realidade que a igreja não tem pessoas. Que é todo mundo sujo. Precisa ser todo mundo. Precisa ser limpo. É louça. É todo Essa mundo ilustração aqui. aqui foi do céu, viu? Parabéns aí, equipe. É, a equipe tá ali. Eu, é presente, Isabel. foi do céu. Valeu, Clara. Não é verdade? E a igreja é um grande hospital. Então existe essa pressão. Paulo, quando tinha desânimo, sabe, aquela luta, ele fazia um olhar retrospectivo ao Calvário e recobrava ânimo. Gente, eu vou dizer para você, a comunhão com Deus, ela é fundamental para nossa permanência na fé. É a comunhão e missão. O nosso amigo Rodrigo Folle estava falando da missão lá no Paraguai também, em Santa Catarina, catarinense. Ele falou assim, rapaz, não tem coisa melhor nesse mundo. Não tem. Não tem coisa melhor. Porque você sendo um instrumento de Deus para alcançar outra pessoa. Quem somos nós para fazer isso? Olha o amor que Deus tem. Porque, na verdade, é ele que está preocupado. E ele fala assim, Tiago, vai lá. Ó, em Piabetá. Quando a gente participa desse momento, é algo mágico, né? A gente começa a falar que não para mais, né? Nós crescemos. Bora, hein, gente. Mas lá Parece que já passou 3 horas aqui. Tudo bem, mas como é que eu vou interromper? Gente, esse é o assunto mais capital almoço, né? do nosso podcast. Olha, É lá o centro do nosso assunto, né? Claro. em Piabetá, uma região de Caxias, Rio de Janeiro, trabalhei 9 anos e meio nessa linda região, que é o Rio. Nós batizamos um rapaz. Olha a história desse homem, rápida. Antes de batizá-lo, eu conversei com ele, ele falou a história, contou o testemunho, e eu pedi permissão para contar em público. A gente sempre tem que pedir permissão, Sim, né? claro. Porque às vezes a situação é bem, né? Faz bem. Né? E nós pedimos permissão, ele falou, claro, eu estou contando para você para isso. E o batismo seria no início da pregação, ou melhor, antes da pregação. Aí estava lá o batistério, eu contei o testemunho e falei, agora é a sua vez, depois eu ia pregar. Aí o pastor distrital entrou no tanque, mas ele disse, pastor, antes de eu ser batizado, eu quero acrescentar algo ao meu testemunho que eu não lhe falei particularmente. E eu pensei, pior do que o que ele falou. E agora? Não é. Já tava ruim, agora E parece que piorou. Rapaz, ele pegou o microfone, e olhou para mim, olhou para o público, estava lotado, era um ginásio, e disse, pastor, eu já matei 22 pessoas. Uau, Eita. eu não esperava por essa. E eu até afastei dele brincando, né? Ele falou, pastor, pode ficar tranquilo, que hoje eu sou uma nova criatura. Amém, amém. Deus transforma Esse é o a gente, poder pode de Deus. acreditar nisso. Ó, ele falou, quantos processos teve? Quantas vezes foi preso? Quantas vezes? E a facção que ele pertencia lá no Rio de Janeiro. Mas, gente, eu tenho ele no WhatsApp aqui, ó. Tá firme, pela graça do Senhor. Eu liguei para o pastor do distrito dele recentemente, do meu escritório aqui, né? E ele falou assim, pastor, tá firme, tem lutas, mas tá firme. Gente, esse é o milagre que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Amém. Esse é um dos testemunhos, mas todos temos aqui Pode lindos fazer na vida testemunhos. de qualquer pessoa que está nos ouvindo, né? Fez até na nossa. Ô, meus amigos do podcast Inverso, a produção sabe o que eu vou falar agora. De todos os quase 20 programas ou mais que já fizemos, esse é o que eu tô menos falando. E é por isso que tem que ser. Só agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Amém. Porque são pessoas com características bem distintas e eu ouvindo aqui, que vontade, produção, de deixar o tempo rolar. Mas vamos ter que ir caminhando um pouquinho mais pro final, porque senão vamos a 3 horas de YouTube e não tem problema. Vamos voltar e fazer a continuação. A gente ainda não é aquele podcast que Não, pode mas viajar. dessa vez não. ainda Já vou chegamos lá, ainda saindo, chegamos né? lá. Mas olha, eu achei interessante 2 expressões aqui. Vocês dois, com todo carinho, Tiago, a gente está aqui de 2 pastores que representam duas coisas bem específicas que às vezes tendem ao desequilíbrio. E vocês trouxeram o equilíbrio. Tem o batismo por impulso, que é aquele que você não tem a menor responsabilidade, e ouvindo você, Raimundo, falando sobre a paixão, não adianta, você instila a paixão missionária, evangelística, você é alguém com equilíbrio, com bom senso, com cuidado, com cadência. Tem que ter sim o momento do sobrenatural, mas a exceção nunca é a regra. E a gente admira no teu ministério esse equilíbrio como evangelista, onde muitas às vezes o evangelista tem aquele rótulo, né? Dá banho, né?
Não, é uma coisa Só séria que é o demais. número, né? Mas não é o E do batismo por impulso, tem o outro perigo que é o batismo só do discurso, que aí é a área acadêmica, né? Ou seja, é extremamente burocrática, extremamente academizada, extremamente distanciada de uma vida prática. Conhece tudo, mas não É. viveu nada. E pastor Foles, pastor, né? A gente sempre brinca do doutor, mas eu acho que antes do doutor é o pastor, antes do pastor é o Foles. A gente percebe em você também essa visão extremamente equilibrada da doutrina, da academia, da teologia, mas que não pode deixar de cheirar ovelha, né? Então, obrigado a vocês por isso. Excelente. Né? E por isso temos aqui o Thiago, que é o membro de Cheirar igreja, ovelha, líder de gostei. igreja, e vive a semana trabalhando numa instituição. Mas no final de semana tá ali, na sua igreja com a sua esposa. Acho que a gente aqui fechou de uma maneira muito linda, muito poética e espiritual, as realidades do equilíbrio. Para irmos para a parte final e você entender. O tema de hoje, batismo, de todos os que vieram e os que virão ainda do podcast Inverso, eu queria te fazer um pedido especial. Esse é o podcast para você encaminhar, para você curtir, para você compartilhar, porque certamente você conhece alguém que quando o assunto é batismo, ou vem preconceito, ou vem um conceito equivocado, ou vem uma raiva, ou vem uma dúvida, ou vem uma lembrança ruim, ou vem uma antipatia, ou vem às vezes até uma própria desinformação. Passa este podcast para quem você conhecer que precisa entender um pouco mais dessa visão equilibrada. Eu queria dizer a você, quase 1 hora de conversa para você entender nossa preocupação em te mostrar o equilíbrio, a profundidade, a urgência e a necessidade, mas sobretudo a presença de Deus na decisão do batismo. Obrigado a vocês. Não acabou ainda não. Vocês viram aqui que nós temos aqui, ó, isso aqui é amarelo e a xícara também é amarela. E a lembrança que vocês vão levar do podcast é a nossa xícara, tá bom? Os nossos convidados sempre recebem essa xícara especial, Não, tá? Porque vocês falaram que Olha bonita, aqui. não, é o Não, spoiler. alto relevo. Eu cheguei Obrigado. já cantando, eu falei assim, e essa xícara que vocês precisam? Não, já ganharam. Não. Todos recebem, tá? Tem um momento especial, que é a nossa foto ali, bem especial. Essa é uma foto bem retrô. Vai sair ali na Polaroidzinha. A gente quer guardar com vocês. Vamos lá, só tem uma, viu? Ó, o barulhinho que faz saindo ali a fotinha. Que máquina é aquela? Mas quem vai vir a foto ali, ó. Sai na hora. Não acredito. Aqui é... Um dia nós vamos ter todas as fotos guardadas, porque estamos começando, né? Os primeiros programas. Show. E vocês são muito bem-vindos. E aí, para a parte final, eu queria sim pedir a vocês, claro, se quiserem olhar para a câmera ou não, fiquem à vontade, mas é o que bom, o que pena e o que tal. É bem rápido, é uma frase. Mas que bom termos o batismo. Que pena o que ameaça o batismo. E que tal é o desafio pelo batismo. E aí vocês ficam à vontade, começando com você, Tiagão. Vamos lá. Que bom. Que bom que Deus te deu essa oportunidade de entregar a vida a Ele, então não perca tempo. Que pena se você não aceitar. Então, e o que tal você já Falou amarrou, tudo, né? Já fez o apelo. Já amarrou. Eu quero os pastores. Tiago, você bateu o martelo do prego. Vamos lá, pastorzão Foles. Que legal. Começou, né? Então vamos ter que fazer um apelo aqui. A gente gosta, o pastor gosta de fazer apelo. Tá bom. Que bom que Cristo morreu por mim e por você, mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda sendo louça suja. Que bom que o batismo está aqui para selar essa aliança entre nós e Deus. Que pena se você não aceitar. Que tal se você aceitasse? É para você esse apelo, tá? O Espírito Santo tá com você. Amém. Excelente. O que falar Sobrou agora, pra né? você, meu amigo. que falar Não, agora? a oração é tua, viu? Eu vou olhar para essa câmera aqui, para você que está nos assistindo. Olha bem nos meus olhos, por gentileza. Amigo, é o seguinte. Que bom que você está conectado no inverso. Não foi obra humana, foi obra divina, obra do Espírito Santo. E você está ouvindo a palavra de Deus e a voz de Deus falando ao seu coração. Isso é simplesmente bom e maravilhoso. Agora, que tal você tomar uma decisão agora, ao lado de Jesus? Amém. Que tal você agora se ajoelhar, se tiver condições, e conversar com Deus, abrir o coração e fazer a seguinte oração: Senhor, muda a minha vida. Porque ainda dá tempo. Jesus está intercedendo no santuário celestial. O Espírito Santo está aqui na terra. Quando Jesus sair do santuário celestial, o Espírito Santo é retirado da terra. Não haverá mais conversão, não haverá mais inverso.
não haverá mais este apelo. Deus está chamando você, não é o Daílson, o Rodrigo, o Tiago, o Raimundo, é Deus que está falando ao seu coração. Agora, que pena se você não aceitar. Agora, amigo, dá tempo. Aproveite a oportunidade. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Quando Deus chama, é porque chegou a hora. Sabe o que diz o livro de Hebreus 3, versos 7 e 8? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Amém. Deixou de ser um podcast para virar um momento extremamente espiritual, cristão, bíblico, divino e inspirador. Obrigado a vocês. Obrigado. Não é sempre que a gente termina o podcast com uma oração, mas hoje a gente sabe que esse é o assunto que vai no coração do inverso. Aqui você já sabe que o mundo está de ponta cabeça. Se o mundo está todo virado, todo zoado, todo bagunçado, todo invertido, pensar de uma maneira inversa realinha as coisas junto à palavra de Deus. A gente brinca, a gente ri, descontrai, traz convidados especiais, mas a vontade do DNA máximo do inverso é sempre ser relevante com a presença de Deus na palavra de Deus. E você viu que o assunto de hoje, batismo, é para incomodar, é para despertar e é para provocar decisão. Nós vamos terminar com uma oração e obrigado a vocês. Com a oração, com amém, pode apagar a luz, a gente termina desse jeito o nosso inverso. Eu te espero no próximo programa, mais uma vez com você. Pastor, ora com a gente, Pastor Raimundo. Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, te louvamos pelo inverso, te louvamos por esse bate-papo tão descontraído, maravilhoso, informal, mas focado no Senhor e também espiritual. Ó Deus eterno, nós oramos agora em prol de cada internauta, cada Amém. pessoa que nos assiste e nos ouve. Por favor, ó Deus, abrace este homem, abrace esta mulher, cura, liberta, transforma, toque o coração e prepare essa pessoa para o batismo, para as tuas obras e para o teu reino celestial. Amém. Se alguém está aflito, se alguém está com a consciência culpada, se alguém está sendo perseguido pelo inferno, talvez alguém não consegue dormir direito, talvez essa pessoa está com um problema familiar, um problema financeiro, talvez o Deus pensou em cometer uma besteira na vida, tirar a própria vida. Essa não é a solução. A solução é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós queremos dedicar este homem, esta mulher, esta família, este adolescente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus eterno, nós entregamos e dedicamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém.